Muito bem. Bom, a gente está falando aqui de esporte radical, né? Mas se a gente for colocar em planos frios aqui, hoje os ditos esportes radicais, eles também têm, como o Sidney explicou, protocolos de aviação e tudo mais, eles têm protocolos rígidos de segurança. Não é feito de qualquer maneira. Né? As coisas não são assim, vou levar ao extremo, então eu vou lá e faço de qualquer jeito. Não é isso. Né? Os esportes radicais, eles têm muitos protocolos de segurança. Por exemplo, paraquedismo, o cara só pode pular com 2 paraquedas. Existem sensores que abrem o paraquedas quando ele atinge determinada altura. Então não é a esmo. Sidney, você quer comentar alguma coisa? Não, vou ostentar também. Eu pulei de paraquedas. Muito bem. Muito bem. É, a única coisa que a minha ostentação é eu vi neve só. Não posso mais comentar além disso. Mas enfim, nós Viu e estávamos. caiu nela. Você pensa que Ah, só, sim, em vez de você faz parte. esquiar, você caiu. Faz parte da experiência. Bom, legal o ponto que nós atingimos aqui, né? Então, as fatalidades, entre aspas, aí, dito nos esportes radicais, né? É, quando a gente olha para os esportes que a gente crê que são os ordinais, né? Os normais, como bem colocou a Carla, da tia dela, e a Cláudia comentou aqui no chat do irmão, e se a gente fosse considerar, por exemplo, que quem morre no esporte radical seria um suicida, também não seriam suicidas atletas de alto rendimento? O que é o alto rendimento? Elevar as potencialidades do seu corpo ao máximo. Isso tem custo. Isso é sabido que prejudica a saúde. Se a gente fosse levar em consideração que quem morre nessas circunstâncias nos esportes radicais seria um suicida, também poderíamos colocar os atletas de alto rendimento nesse pacote também, né? E se nós formos colocar todo mundo aí dentro do pacote de risco, como bem colocou o Sidney, os policiais têm risco, os bombeiros têm risco, os professores têm risco, os operários de uma fábrica têm risco. Eu saindo de casa, eu já estou exposto ao risco. Na nossa última discussão, nós até falamos, né? Quando nós estávamos falando do luto, as pessoas saem de casa, a gente sai de casa e não sabe se a gente volta. A gente crê, gostaria muito que sim, mas a gente não sabe. Não sei se chegou o fim da minha bateria, né? Para eu ter que retornar para o meu plano. E aí entra um conceito importantíssimo. Quando que a gente poderia colocar num plano, né, e tentar diferenciar? Quando uma morte relacionada ao risco, seja ele qual for, ela é um suicídio e quando não é? O que vocês acham? Eu concordo com a Carla que tem a ver com a intencionalidade. Assim, como a Carla me fez refletir bem essa parte da questão de cada caso é um caso, né? Não existe um padrão, não existe o padrão do suicida, não existe o padrão, né? Então, como a gente analisa, né? O que uma pessoa, por exemplo, quando ela deu o exemplo da pessoa que quando ela faz porque ela até vai em busca dessas coisas, porque no fundo ela não tem coragem de fazer e de repente vai que ela, né, ela não se importa de morrer, não porque não se importa, porque acredita em outra coisa, mas porque a vida tá tão ruim que morrer talvez fosse melhor do que continuar vivendo. Então, eu lembrei daquela cena do Caçadores de Emoção, que é a cena final, quando o personagem do Keanu Reeves pega o Patrick Swayze lá, né, que ele é o surfista, e ele sabe que ele vai morrer naquela onda. E ele sabia, independente se o Keanu Reeves estivesse ali ou não como agente para prender ele, né?
E ainda assim ele vai lá e escolhe ir até a onda. Ele poderia viver preso, mas ele prefere surfar aquela onda, que era um objeto de desejo dele, e passar. Então, muitas vezes, tem muitas pessoas que vivem perigosamente justamente porque elas não têm coragem de cometer nenhum tipo de suicídio, e aí eles acabam, se morrer não faz mal, né? Então é complexo, mas e tem gente que às vezes acaba, né, como um caso, por exemplo, de uma pessoa que está fazendo determinada ação, né? Hoje, por exemplo, a gente vê os médicos, né, gente, indo trabalhar, os enfermeiros. Agora eles estão vacinados, a grande maioria, mas não estavam, né? E estavam indo lá todo dia. Mas isso é um risco que se assume quando você escolhe a profissão, né? Então, tem um cara, como o Alexandre falou outro dia, que vai soldar lá embaixo na profundeza da petroleira. Então, assim, cara, é surreal o negócio, né? Então, acho que a intencionalidade da pessoa, se ela tá ali para fazer o que ela precisa fazer, se ela tá ali como um policial, um bombeiro, que vai entrar, os bombeiros do World Trade Center, que entraram lá e aí acabaram morrendo, mas eles sabiam do risco, vai considerar eles suicídios? Eles sabiam do risco, mas é o que eles fazem, né? Poderia ter salvado a vida. Então, a intencionalidade das pessoas, consciente e inconscientemente, porque tem muita gente que vai falar: não, imagina, eu não quero morrer. Mas, quando você começa a ver, a pessoa tem ali uma série de coisas que são problemas que ela acaba no subconsciente criando essas saídas. Então, eu penso que a intencionalidade é o grande determinante do que pode ser considerado um suicídio ou não, também, né? Não, só falar, dois apartes quer dizer, uma parte em duas falas da Cláudia, essa recente, uma lá atrás. Ou seja, o cara faz isso também até para não entrar em depressão, por exemplo. Ou seja, é o modus operandi dele viver. Porque se ele não fizer, se ele ficar privado disso, aí que ele vai se suicidar mesmo. Ele fala: não, agora que eu perdi o sentido, vou entrar em depressão, entra num ciclo vicioso e o cara se suicida, por exemplo. Então, é melhor que o cara continue correndo risco, se for pensar bem. Não, e tem esse lance de arriscar a vida, né, cara? Eu acho que ele é menor quando tem esse propósito, assim. Algumas coisas são muito perigosas, mas ao mesmo tempo elas são tão incríveis, né? E às vezes eu me pego pensando assim, o ser humano é capaz de coisas incríveis. Ultimamente eu tenho acompanhado aquela ponte entre a Dinamarca e a Noruega, que é uma ponte e túnel ao mesmo tempo, que é um túnel dentro do mar. Cara, aquilo para mim é um negócio incrível, assim. Eu falo assim, cara, o ser humano, quando quer, né, é genial. Então, tem, ao mesmo tempo que tem coisas grandiosas que a gente faz, tem também coisas muito idiotas, muito bobas, né? Muito infantis até. E essa dualidade não quer, para mim, ela não está ligada ao suicídio, ela está ligada, e eu concordo com a Cláudia quando ela diz que é a intencionalidade, ela está ligada ao desafio, né? Assim, não, mas é possível, a gente pode fazer, né? Então vamos experimentar? Óbvio, você precisa mover uma fortuna de dinheiro, de recursos, de materiais, etc. e tal. Mas quando a gente resolve fazer coisas legais, o morrer ou não é o de menos, né? Então, por exemplo, você descer lá para soldar um navio que está dentro do mar, mexer com gás dentro de água salgada, é um risco absurdo.
Eu vou contar uma historinha aqui. Tem uma tia que mora no litoral, fui fazer uma visita uma vez, e a Petrobras estava contratando, isso há uns 15 anos atrás. E ela estava contratando um soldador de estruturas tubulares. Salário de 25 mil à época. Necessidades, 20 anos de experiência. Aí ela falou assim, tem um vizinho aqui no prédio que se candidatou a essa vaga. Eu estava aqui pensando, o cara ter 20 anos de experiência, ele tem mais experiência de profissão do que a idade do meu filho. Ou seja, o cara solda tubo há tanto tempo que daria tempo de criar uma pessoa no tempo que ele solda tudo. Então, assim, é justo esse cara ganhar 25 conto por mês, né? Há, sei lá, 15 anos atrás. Você fala assim, nossa, acho que eu vou soldar. Acho que não é tão perigoso assim, acho que eu vou soldar. Cláudia levantou a mão. Levantei. Eu queria falar um pouquinho, né, falando dessa coisa, das coisas incríveis que o ser humano pode fazer e dos riscos que a gente assume com isso. Eu estava assistindo Radioatividade essa semana, esse final de semana, eu assisti, né? E eu achei, assim, muito legal, assim, primeiro porque dá o seu devido valor à questão, né, da Marie e tudo mais, e as descobertas dela e tal, mostra também ela como ser humano, arrogante algumas vezes, enfim. E o interessante do filme é uma frase específica que ela, porque ela não acredita, né? O marido dela, o Pierre, no filme, eu não sei se isso é real ou não, né? Mas ele tinha até envolvimento com as questões espirituais, porque o espiritismo estava exatamente fervilhando naquela época e ele se interessava, inclusive acreditando, não negando o fato daquilo ser uma ciência, né? E ela toda, não, isso não, não, não. E aí, quando ele morre, ela fica tão desesperada que ela vai atrás de alguma explicação e tudo mais. E o tempo inteiro o filme vai fazendo essa relação da descoberta dela com as consequências desta descoberta, né? Nela, né? Porque ela também fica doente por conta disso, né? Porque ela não sabia, e nas pessoas que trabalham com ela, e também na vida, né? E aí, chegou uma hora que eu até falei para o Alexandre, eu falei, esse filme está sendo tendencioso, só está mostrando o lado ruim das consequências. Teve muita coisa boa aí que não está mostrando, né? Porque eu já comecei a ficar estressada, né? Feminista, não sei o quê, né? Já. Falei, eita, já vão detonar aí. Mas aí, no fim, ele fecha com chave de ouro, porque ele fala assim, o Pierre vem receber ela quando ela está desencarnando, é mais ou menos isso, né? É meio poético o negócio. E aí ele fala assim para ela começa a se lamentar pelas questões e ele fala assim, você joga pedra, mas não controla as ondas no rio, né? Então você pode jogar a pedra, você vai fazer mas a onda que isso vai ter, você não vai controlar, né? Então eu achei isso muito, muito profundo, porque é exatamente isso. Se ela não tivesse seguido, né? E até quando ela descobriu que aquilo era perigoso, enfim, eles não tivessem continuado, a gente não teria muita coisa boa que a gente tem hoje, né? Teve coisas ruins? Teve. E a ciência é isso. Você não controla as ondas, né? Você faz, você não sabe se o cara, você cria, mas aí de novo eu volto na questão da intencionalidade. Qual é a intencionalidade que você tem quando você cria determinada coisa, né? Qual é a intencionalidade quando você pratica determinado esporte ou vai fazer determinada coisa? Então, acho que é um filme muito, muito interessante, cansativo, lento algumas vezes, né? Assim, no meu ponto de vista, assim, bem demorado, mas é um filme muito reflexivo, principalmente para causa e efeito. É bem legal. Só lembrando aqui, negócio de os seres humanos fazem coisas incríveis e arriscadas. Estou aqui só lembrando, né, jogando aqui na ideia do ventilador, toda a equipe de astronautas das missões Apollo. Meu, um foguete é uma bomba controlada. Aquilo ali é uma mega combustão nas tuas costas. Você está deitado lá.
Você sabe que tem uma bomba lá embaixo, explodindo continuamente. Literalmente levar... é fogo no rabo. É fogo no rabo. E vai te levar para um lugar que não é o teu habitat, diga de passagem. Mas eu tenho certeza que hoje, se a NASA abrir inscrição para quem quiser ir para Marte, vai ter uma mega fila de espera. Legal, interessante. Obrigado pelas contribuições. Mas aí, vendo todo esse cenário, né, que a gente tem nas condições humanas, de tudo isso que vocês descreveram, dos nossos perigos, das nossas baterias e tudo mais, e aí até, eu não lembro se foi a Carla ou a Cláudia que acabou citando, acho que foi a Cláudia, né? Que uma pessoa literalmente pula da frigideira e cai no fogo, né? Sai de uma situação de alto risco e acaba desencarnando pouco tempo depois em outra situação semelhante. Tiveram vários casos, né? Até acho que um dos mais famosos aí dos últimos tempos aí foi da Boate Kiss, que um casal tinha sobrevivido e no final de semana morreram num acidente. Será que a morte fica perseguindo a gente, né? Igual o Premonição? Né, eu escapo de uma situação, mas ela tá ali determinada para mim e ela vai me pegar de qualquer maneira? Aí eu lembrei do documentário que ganhou o Oscar de curta, gente. Assistam, fantástico. É um curta, não lembro o nome, que ele vai falar sobre as questões raciais. E um cara que tem o Dia da Marmota, né? Várias e várias vezes, mas com as várias possibilidades da morte dele por ele ser negro, né? E E todas o quanto baseadas que em casos reais, né? todas baseadas em casos reais, de situações que aconteceram de verdade. Então ele vivencia o mesmo personagem, mas ele está vivenciando todas isso mesmo, The Calling, é isso que chama? E o Felipe falou, mãe, vem assistir esse daqui que é muito legal, e é verdade, gente, porque é justamente isso, né? Ele vai mostrando a questão das várias mortes, né? Por conta dele ser negro, mas obviamente a gente não acredita que nada vai ser. Gente, não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus, né? Então, tudo é o necessário também, né? Das questões, né? A gente vê o caso da Boate Kiss, também teve uma pessoa lá, um dos caras que estava no avião da Chapecó, que sobreviveu e depois morreu, acho que de câncer, né? Então, assim, eu acho que tem toda um porquê das coisas, e a gente tem essa visão limitada, que a gente não consegue enxergar, né? E aí a gente fica, principalmente quando se trata, né? A gente falou um pouquinho disso na semana passada, da questão do luto, quando se trata, da semana retrasada, quando se trata de alguém que a gente ama, a gente começa a ficar procurando uma justificativa. Isso foi uma fatalidade, se tivesse feito desse jeito, se não tivesse ido em tal lugar, se você, né, às vezes eu costumo ir, às vezes, para um lugar lá na Ilha Grande, que é bem do lado daquela pousada Sancai, que desmoronou aquele final de ano, né, e tal, e tem pessoas que não vão lá, porque justamente já aconteceu o deslizamento, é bem naquela encosta do Bananal que a gente fica, né, que é a pousada que eu fico, mas e não tem gente. Eu já fui com pessoas que ficaram na sacada de noite, porque começou a chover e ficou desesperado. Eu, gente, deito e durmo, porque eu fico pensando assim: se chegar a minha hora, o que vai adiantar eu ficar aqui na sacada esperando o negócio acontecer? Ou eu acredito ou eu não acredito, ou eu tenho fé ou eu não tenho fé. Então, eu posso, como o Sidney falou, a probabilidade de eu morrer, eu pego a Dutra todo santo dia. Então, assim, a probabilidade de ter um acidente ou de ter algum é muito maior do que. Mas isso não quer dizer que eu possa estar num acidente desse, porque tudo vai depender. Mas e também o que vai adiantar, né? Eu acho que isso é a questão da gente confiar, da gente acreditar que assim vai adiantar alguma coisa, você vai mudar o fato de você ficar acordado na sacada, vigiando a chuva,
vai mudar o fato que se o morro tiver que vir abaixo, você vai como aconteceu lá em outra ocasião, né? Que lá, por exemplo, na pousada, tinha muita gente que morreu ali, que trabalhava na pousada, pessoas conhecidas, enfim, foi muito triste, né, para eles ali, um evento muito doloroso. A pousada Dona Satiko virou ali o lugar onde eles colocavam todos os bombeiros ficaram e tudo mais. Mas você não ir é diferente, por exemplo, de você ter um alerta da Defesa Civil e aí ainda assim você continuar. É isso que eu estou dizendo, né? Não tem. Hoje já a vegetação está refeita, a situação é diferente, né? Mas a gente corre o risco, às vezes não lá na Ilha Grande, mas de repente em outro lugar, né? Então é bastante complexo isso da gente ficar achando que eu acho que quando chega nosso momento, vai ser o nosso momento e não que a morte vai ficar perseguindo a gente vai exatamente na hora que a gente precisa ir. Eu estava ouvindo vocês falando sobre essa parte, né? E a gente tem que ver como o que isso traz de progresso para a humanidade, né? Porque se a gente for ver hoje em dia, os EPIs, né, e os equipamentos de proteção individual, os equipamentos de proteção coletiva, tudo veio com essa evolução, né, da sociedade. Antigamente não se pensava nisso. Então, por causa dos acidentes, por conta de tanta coisa ruim que aconteceu, a gente percebe que houve uma preocupação, né, com a segurança das pessoas. Aí surgiram até as novas profissões, né, que são técnicos de segurança e tudo mais. A medicina, trazendo aí as máscaras, uma porção de coisas. Então, sempre tem almas generosas que pensam, embora a gente saiba que existe muita parte comercial por trás, né? Existe uma outra parte que não é positiva, mas com certeza alguns espíritos amigos intuíram as pessoas para que a sociedade fosse evoluindo tecnologicamente para proteger o ser humano, tanto que o tempo de vida que nós temos hoje é muito maior do que antigamente, né? Então, a Terra hoje ela tem a expectativa de vida, eles falam que a gente pode viver até 120 anos. E dizem que ainda mais para frente a gente vai viver aí uns 300 anos na Terra. Vamos voltar a viver os 300 anos. E aí, na época de Cristo, se vivia 30 anos, 35, no máximo 40 anos. Então, a gente vê assim, quanta coisa aconteceu, quanta coisa foi evoluindo, né? Infelizmente, a gente percebe que por causa dessas desgraças que aconteceram. Mas elas trouxeram um benefício também para a sociedade. Pergunta 853 do Livro dos Espíritos. Certas pessoas escapam de um perigo mortal para cair em outro. Afigura-se não poderem escapar à morte? Não há isso fatalidade? Respondem os espíritos: fatal no verdadeiro sentido da palavra, apenas o instante da morte, como a gente já discutiu várias vezes, né? A gente chegou a essa conclusão, inclusive. O homem não pode subtrair-se a este momento, quer ele surja por um meio ou por outro. Como bem dito pela Cláudia, como bem dito pelo próprio ditado, né? Cada um tem a sua hora e quando ela chegar não há escapatória, né? Então, não adianta a gente tentar fazer esse tipo de correlação. Ah, eu escapei de um lado para cair no outro, sair, pulei da frigideira para cair do fogo, porque a frigideira não era o seu momento. O fogo vai ser. Né? Então, cada um tem o seu próprio momento. Ainda continuando aqui na pergunta, é uma ponta interessante que ele faz aqui. Ó. Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, não morreremos se a nossa hora não chegou, não perecerá. E existem milhares de exemplos disso, a gente colocou alguns aqui, inclusive. Mas quando a sua hora chegar, nada poderá subtraí-lo. Ou seja, cada um tem o seu tempo está contado. Deus sabe antecipadamente qual o gênero de morte pelo qual partirá daqui, e quase sempre o seu espírito também sabe.
Por isso lhe foi revelado quando fez a escolha desta ou daquela existência. De certa forma, nós fazemos um certo planejamento quando nós estamos aqui. Nós planejamos o nosso caminho dentro dos limites, né? Olhando ali para a estatística, né, Zé Antônio? Na carta de controle, eu tenho 3 desvios padrões para cada lado, eu vou andar ali, né, navegando para um lado para o outro. Se eu passei do limite, alguma coisa vai me puxar de volta. Mas lá no fim da minha jornada, eu vou ter o mesmo destino de todo mundo, que é a morte, e aí está morando a fatalidade. Pegando esse ponto aqui que eu acabei de dizer, e aí fazendo um paralelo em relação à beleza, nós sabemos que nós sofremos várias influências dos espíritos durante a nossa vida. E será que os espíritos também influenciam nesse processo de desencarne, né? Então ele até usa um exemplo ali no Livro dos Espíritos, ele fala assim, olha, o cidadão está ali no momento derradeiro do fim da sua jornada aqui nesse plano. Os espíritos poderiam, por exemplo, influenciar a matéria de forma que uma pessoa, ao subir a escada se rompa e essa pessoa venha a desencarnar? E aí, os espíritos têm esse poder ou não? Não, se eu tô ferrado, eu vou rasgar meu diploma de físico. Olha que eles estão aí para quebrar paradigma, hein, Zé? Não, mas aí senão vem a casa da mãe Joana. Na realidade, Deus é mais esperto, Deus criou as leis da física. E falou, agora beleza, não preciso ficar ali monitorando. Muito mais fácil. Não, não tem não. O espírito não tem nada a ver com isso. Quem tem a ver com isso é nós mesmo. Eles falam que eles podem influenciar, sim. Eles influenciam. Eles não vão fazer a escada ficar podre, né? Como o Zé falou, né? Da física, né? O negócio está ali perfeito. De repente o negócio fica tudo podre para a pessoa ir lá na escada e cair e morrer. Não. Eles influenciam a pessoa, se ela tiver que morrer daquilo, mas é assim, se ela tiver que morrer por esta causa, se for o momento da morte dela, porque, como a Cláudia falou, Deus permite, nada acontece à vontade de Deus. Se aquele momento for o momento que ela precisa morrer, aí os espíritos vão influenciar, eles vão intuir a pessoa para ela subir naquela escada e morrer. É igual a gente, por exemplo, a gente está aqui. Se tiver que morrer de coronavírus, Carla, sai lá fora sem máscara. Tipo assim, acontece alguma coisa, eu saio correndo, entendeu? Então, é força da circunstância, mas não é eles que vão matar a gente, né? Porque já está no tempo certo. Ele conta vários casos assim. E aí ele deixa bem claro que a gente também tem um livre-arbítrio. Né? Mas que quando chega a hora da morte, não tem livre-arbítrio que faça a gente não ir.